Ju, Ô, Noêmia, boa noite. tudo bom? Tudo bom? Como você está? Eu estou bem. Ai, que Longo, maravilha. intenso, como todas que aqui estão, né? Acabei de chegar Verdade. na residência. Ai, que bom. Eu também tô numa... Eu sei que você está numa luta danada, Noêmia, esses dias, né? Gente, para quem não sabe, né, a Noêmia, né, ela é esteticista, ela é presidente da ANEM, a associação que luta por nós. E a Noemi ainda tá esses dias com o marido, né? Fez uma cirurgia e tal. Então ela tá cortando um dobrado aí. Ô, citou, Ju. E esses dias ainda rolou babado, não, né, Noemi? Esse negócio do MEI. Não, esses dias teve MEI, teve congresso no Belém do Pará, teve muita coisa acontecendo com a Anisco participando. É final de ano chegando e a gente não para, é o tempo todo. Eu queria dizer, inclusive, que eu tô muito feliz de ter você aqui, né? Antes, gente, só conhecia a Noemi assim, né? Virtualmente e tal. E aí, esse ano, há pouco tempo, né, na FEAV, eu tive o prazer de conhecer a Noemi pessoalmente. E fiquei encantada, assim, com a pessoa, né? É uma pessoa que Ai, obrigada, Ju. aprendi, assim, principalmente depois do convívio, né? Aprendi a ter uma admiração imensa. Gente, encham essa live de corações. Compartilhem só para todas as esteticistas que vocês conhecem, tá? Porque hoje nós vamos falar aqui de temas muito importantes, né? Nós fomos regulamentadas, porém, o que eu percebo, Noemi, é que poucas esteticistas, né, realmente sequer leram a lei, né, que nos É. regulamentou. Elas não têm assim um conhecimento acerca do que envolve, né, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, quais são as nossas competências. Então, ter você aqui hoje, eu acho que vai ser uma luz para essas pessoas. Ai, que bom, Ju. Desde que assumimos a gestão da Anesco, a gente faz palestras Brasil afora, vários estados, não somente em congressos, em sala de aula. Nos últimos tempos, eu fiz uma conta, já tive 28 web aulas em universidades só nos últimos meses, levando informação para a sala de aula, fora as palestras em eventos. E, assim, é muito importante que o esteticista saiba que existe uma lei, e essa lei é da própria profissão, da regulamentação da sua profissão. E é importantíssimo que tenhamos essa lei impressa, tá? Ela é muito clara, ela é objetiva, é de fácil entendimento, e para termos conhecimento sobre os nossos direitos e deveres, nossas responsabilidades, nós temos que imprimir essa lei e tê-la no nosso local de trabalho. Ela serve como um documento, quando chegar um fiscal de vigilância sanitária que não tiver conhecimento dessa lei de regulamentação, porque é uma possibilidade, tá? De chegar um fiscal que não tem esse conhecimento. A gente já fez essa orientação para alguns profissionais e é extremamente importante que tenhamos a lei impressa no nosso estabelecimento. Essa lei, basta vocês digitarem no portal do Google mesmo, aberto, digitar o número da lei, Lei 13.643/2018/Planalto, porque aí já vai direto para o site do governo, onde foi publicada a lei, é um documento público, onde todo profissional deve ter ela impressa no seu local de trabalho. Isso. Agora, Noêmia, muitas pessoas às vezes ficam. Eu percebo que muita gente. Eu recebi inclusive algumas perguntas via direct aqui. Eu acho que. Você prefere responder agora ou prefere no final? Fique à vontade, eu acho que segue a sua programação, né, sobre o que a gente vai pontuar aqui, o que é mais relevante do que você fez levantamento, divulgando, e a gente vai nesses tópicos. E aí, se o tempo, a gente vai marcar por 1 hora, né, caso não sobre tempo, a gente marca uma outra live para sanar as outras dúvidas, tá? Pronto. Eu quero muito que você venha aqui uma outra hora, né? Para Ah. falar um pouco, para fazer uma live comigo sobre aquela live sobre estética avançada que você comentou A comigo. estética científica avançada, é uma palestra que eu tenho que é bem interessante. Se o pessoal pedir muito, a gente torna a fazer de novo.
Ótimo. Eu achei fantástico a gente conversando, você me falou um pouquinho sobre essa palestra, eu acho que é de interesse, assim, é de utilidade pública. Mas Exatamente. algumas, assim, eu recebi várias perguntas, tá? Sim. E aqui, teve uma pergunta, as campeãs, né? Eu vou falar Uhum. primeiro aqui, que é a respeito da questão de cursos livres, tá? Ótimo, ótimo. Pronto. É, O nós, pessoal perguntou a respeito de cursos livres, por exemplo, se quem, por exemplo, faz cursos livres hoje, se pode exercer, e ainda mais, se essa pessoa também pode ensinar, tá, né? Tipo, são tomou o duas curso, perguntas. ainda por pouco dá o curso. Sim, pois então, o que são cursos livres? São cursos não profissionalizantes. Os cursos livres são aplicados àquelas profissões não regulamentadas. A partir do momento que uma profissão ela é regulamentada, ela segue uma norma jurídica onde exige uma formação mínima para poder atuar nesta profissão. Então, desde o dia 3/4/2018, nenhum curso livre vai profissionalizar o profissional para a ocupação de estética, esteticista, técnico em estética. Tá? E aí a gente observa que tem muitas escolas ainda oferecendo estes cursos. Por falta da informação de quem está procurando o curso, por falta de informação de quem está oferecendo o curso ou não, né? E aí faço um recorte que a instituição que estiver oferecendo esses cursos e achar que está profissionalizando, ela pode até ter um desconforto com o profissional que estiver fazendo o curso, porque quando ele terminar e não conseguir se inserir no mercado, ele vai recorrer a quem, né? Ele pode criar um sério problema com a escola que está oferecendo o curso. E nós temos que ser um canal de comunicação, de alertar a sociedade de que para ser esteticista ou técnico em estética, tem uma formação mínima hoje no Brasil, que é técnico em estética e o superior, seja tecnólogo ou bacharel. Para quem já tinha cursos livres e já atuava no Brasil, ele vai ter que comprovar para o órgão fiscalizador, quando chegar, que esse órgão fiscalizador ainda não está vigente, ainda não foi criado. Ele vai ter que comprovar que já atuava pelo menos 3 anos antes da lei, ou seja, a lei foi sancionada em 3/4/2018, terá que comprovar que já trabalhava desde abril de 2015 para baixo. Essas comprovações, ele vai ter que comprovar perante um regulamento. Não sabemos ainda quais são os documentos, se vai ter provas junto, uma série de requisitos que o governo, através do seu regulamento e o órgão fiscalizador, vai exigir. Então, quem hoje está fazendo cursos livres ou fez curso livre 2016, 2017, 2018 ou até este ano vigente, não são profissionais regulamentados. E aí chama atenção para, se tiver esse profissional trabalhando, né, ele deve ser acionado ali a vigilância sanitária, porque ele pode estar sem alvará de localização, por isso que não foi percebido, né? Uhum. O Ministério Público também está aí, se a pessoa insistir, acata, né? Se é um profissional que não está habilitado para exercer a profissão, o Ministério Público tem acatado. Aqui na cidade de Colatina, Espírito Santo, tem uma profissional que foi denunciada ao Ministério Público Estadual por ela não ter formação mínima exigida, e foi um cliente que denunciou e foi acatado o processo. Exercício legal da estética, ela foi denunciada. Então, assim, chama atenção para isso. Chama atenção para isso, porque se aplica, tá? Quando uma profissão ela é regulamentada, segue-se por critério essa lei. Que isso sirva para os dois lados, por isso que a gente tem direitos e deveres, né? Se nós também cometemos algo que não é da nossa competência e a lei está ali informando, também abre precedente para a gente também ter processos. Então, temos que seguir direitinho essa lei. Quem estiver fora dela e atuando na profissão também tem que ficar atento. Então, nós temos um papel aí de comunicar à sociedade que curso livre para esteticista não existe mais, para formação, né? Agora, gente, o que é o curso livre que existe ainda e deve continuar? Aqueles cursos de capacitação profissional para quem já é regulamentado, né? Que são
né? Isso, cursos de aperfeiçoamento. É claro que a gente também pede que esses profissionais criem, né, ou sejam mais criteriosos na hora de selecionar um bom instrutor, um bom curso de capacitação, dentro dos preceitos da nossa lei, para passar para eles realmente métodos e técnicas seguras, né, que não causem dano à saúde. Mas esses cursos livres, eles vão ser cursos já para quem é profissional. Para colocar profissional no mercado que nunca atuou, não se aplica, não vai conseguir tirar o alvará sanitário, porque ele não vai estar de acordo com a lei, né? Exato. E eu vejo assim que muitos profissionais hoje em dia, né, elas ficam assim, conversam comigo, mas por que fulano de tal tomou um cursinho, não sei onde, tá atendendo? Eu falo, gente, é por pouco tempo, né? Nós já estamos regulamentadas, então é uma questão de tempo, né? Como diz assim, eu lembro da passagem bíblica, né? Que é aquela questão do joio e do trigo. Deus fala assim, ó, deixa crescer junto, né? Vai dar hora da Sim, colheita, vai separar quem é o joio e quem é o trigo. Só na hora da colheita que se sabe. Então, eu acho que, exatamente. quando, por exemplo, o nosso órgão fiscalizador foi instituído, né? Então, Uhum. fica muito fácil separar o joio do trigo. Isso. Olha, tem uma ex-aluna minha ali, a Giovana Garozzi, daqui de Colatina. É sua Que legal. seguidora, tá vendo? Seguinte, porque também, assim, a gente tem que aproveitar, Ju, você que tem um canal de comunicação, tá sempre tocando nesse assunto, porque a gente vai espalhando, né, para as pessoas que querem fazer estética, não fazer curso livre. Porque se tiver demanda, vai ter oferta. É Exatamente. mercado. Então, a gente tem que desmistificar, multiplicar essa informação. Falar para os clientes, falar para os vizinhos, falar para os familiares, que para trabalhar com a estética tem uma lei, e que nessa lei diz qual é a formação mínima, incentivar as pessoas a ir para essa formação mínima. Se a gente tira essa demanda da procura do curso livre, não vai ter oferta. Verdade. Então, a gente também tem o nosso papel de cidadania. Nós temos um papel de cidadania, porque a gente é acostumada a sempre querer que alguém faça, né, pela gente. E aí, neste caso, é nós que temos que levar a informação para a sociedade, que não sabe que quer fazer os cursos, tá? Exatamente. A Anesco É, faz essa parte anunciando o Brasil afora. Eu acho que cada um multiplicando essa informação vai dar certo. Canal de é, comunicação, procurar a TV, procurar a rádio. Se é uma esteticista que tem um amigo que é radialista ou um programa de TV, levar essa informação, sabe? Passar, porque esses veículos de comunicação têm essa parte de comunicação, de informação à sociedade, né? De utilidade pública. É uma nota de utilidade pública, porque envolve, inclusive, saúde, né? sim. A Josi, inclusive, fez um comentário aqui, ó, ela falando que tem pessoas, né, que faz o curso livre e cadê a fiscalização, né? A gente acabou de comentar, não sei se ela pegou aqui, né, agora há pouco, Josi, que a gente ainda não tem um órgão fiscalizador. Enquanto a gente não tem um órgão fiscalizador, Noêmia, qual seria o órgão, no caso, né, para você denunciar, né, esses tipos de... Vigilância sanitária e também o Ministério Público. Se você tem a certeza que a pessoa não tem a formação mínima exigida, o Ministério Público acata a denúncia, tá? É claro que você tem que ter todas as informações, endereço, nome, e ter a certeza que a pessoa não tem a formação mínima exigida, porque senão você se complica se você denunciar uma pessoa que está certa e você falar que está errado. Então, não é difícil, se sabe que tem alguma coisa acontecendo errado na profissão e que vai trazer dano à saúde, e a gente tem que lembrar que o dano maior é à saúde, não é ao nosso bolso. Né? A Exatamente. gente cuida de pessoas, de seres humanos, a gente tem uma formação mínima que o governo deixou bem claro na lei, para resguardar a saúde da população, então a gente tem que fazer por onde? Né? E as vigilâncias sanitárias, a gente está sempre atento, se sabe de um local que está irregular, não tem a formação mínima, não tem alvará sanitário, chega até a vigilância e leva essa informação. É nosso papel também, mas também com segurança, tendo todas as informações corretas, né?
Agora, muitas das vezes, a pessoa não tem nem a informação que existe essa regulamentação. Então, se é uma pessoa próxima, com flexibilidade, leva a informação até ela. Aqui no Espírito Santo aconteceu um caso de uma profissional que ela estava oferecendo o curso livre de limpeza de pele nas redes sociais. E uma professora me passou esse caso. O que eu fiz? Ela tinha o contato no Instagram, entrei em contato, me apresentei, conversei, passei para ela as informações da lei, da regulamentação, tirei bastante dúvidas e ela chegou à conclusão que ela não ia dar mais o curso, ela não sabia que tinha regulamentado e que ela estava fazendo algo que ia prejudicar a profissão. Então, às vezes também é se aproximar e buscar se essa pessoa tem essa informação, né? E aí, para não criar um conflito, não criar um descontentamento, a gente tentar descobrir o caminho que levou. Acho que isso é bem interessante. Verdade. Estão surgindo algumas perguntas aqui. As meninas querem saber do órgão fiscalizador, se existe algum tipo de previsão de quando vai ser criado. Primeiro, Ju, temos que explicar o que é um órgão fiscalizador. As pessoas têm muito desinformação sobre o que é o órgão, qual é o papel dele, quem é que cria e qual o tempo mínimo com base nos últimos conselhos que foram criados, tá? A função do conselho de classe é fiscalizar o exercício daquela profissão e não das outras. Ele vai fiscalizar o profissional daquela profissão, ou seja, o técnico em estética e o esteticista. Quando o nosso conselho chegar, ele já chega com todos os nossos dados, tá? Porque todos os nossos diplomas foram registrados no MEC, no Ministério da Educação, e esses dados são passados para o conselho que chegará. Então, já chega com o nome dos profissionais que estão cadastrados através do seu registro de diploma no MEC. Nós teremos uma anuidade obrigatória dentro desse conselho e é fiscalizado, né? Temos que seguir normas tanto da nossa lei de regulamentação, quanto também código de ética, porque vai ter que seguir um código de ética profissional, né? E ali tudo administra o exercício dessa profissão. É extremamente importante porque a profissão ela fica alinhada, equilibrada, né? Todo mundo seguindo um conselho que vai guiar essa profissão no que diz respeito ao exercício profissional. Temos que fazer somente o que é da nossa profissão. Agora, quanto criar o conselho é de autonomia do Poder Executivo, tá? Não é deputado, não é senador, é o Poder Executivo, através do presidente. Não se cria o conselho só propriamente criando a lei, né? Escrever uma lei que vai criar o conselho. Não, tem toda uma estrutura técnica, tem levantamentos, tem tempo, tem toda uma equipe técnica. Para pensar o tamanho do nosso país, né, com a dimensão continental, com o número de profissionais e ter que criar um órgão fiscalizador para fiscalizar o Brasil todinho. Tá? Nós tivemos, nos últimos tempos, o conselho que foi criado mais recente foi em 2010, foi o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esses profissionais ficaram muitos anos dentro do CREA, que era o Conselho de Engenharia e Agronomia, né? Em 2010 foi fundado o CAL. Levou anos para eles conseguirem o CAL. Mas se a gente for olhar da nossa área saúde, um exemplo bem prático, bem próximo da nossa profissão, que é a fisioterapia, levou-se 7 anos depois da regulamentação para criar o conselho. Tá? Todo o processo levou 7 anos. Agora, o nosso, eu costumo dizer que nós estamos numa pequena vantagem, porque nós regulamentamos em 2018, a nossa regulamentação se deu através de um trabalho intenso de um grupo de profissionais do Movimento Mutirão Regulamentação, que estava semanalmente em Brasília acompanhando e cobrando, exigindo e olhando toda a tramitação. E esse mesmo grupo se transformou em Anesco, através dos seus líderes e sócios fundadores, e continua com o trabalho intenso lá, acompanhando todas as tramitações de interesse desta profissão. Então, ou seja, enquanto muitas profissões que tiveram a regulamentação lá atrás não tinham uma associação tão próxima do processo e do andamento, levou-se muito tempo.
né? Nós não paramos, desde que regulamentou, a Anesco já esteve em reuniões no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, 2 vezes no Ministério da Saúde, 1 vez no Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, tudo para discutir esse assunto, né? Então, não ficou nenhum momento, nenhum semestre, nenhum mês sem tocar nesse assunto lá em Brasília. E também a outra vantagem é que o próprio governo tem uma PEC, que é a PEC 108/2019, que trata especificamente de conselhos dos já criados. Então, quando ele está discutindo este assunto, o conselho, ele também estará discutindo os conselhos que serão criados, né? Então, a gente está acompanhando essa tramitação dessa PEC, porque é uma pauta, é uma PEC importante, né? PEC costuma até travar alguns projetos de leis lá, e é uma PEC da economia, então a gente tem que ficar atenta a ela, porque ela diz respeito à autonomia, né, do conselho, se é direito privado, se é direito público. Então, a gente tem que ficar atenta a essa PEC, porque essa PEC diz respeito à criação de conselho e também conselhos que já existem. Então, a gente está com este assunto de limitação no Congresso Nacional, e isso é muito importante. Tá? Então, agora, o tempo que se leva, não existe uma data marcada. Por quê? Porque é o governo, é o Poder Executivo que cria. Né? E aí a gente vive um momento de muitas coisas acontecendo no Congresso Nacional ao longo deste ano, muitas PECs, nós tivemos aí Previdência, muitos assuntos que travam pautas, né? Mas nós mesmo assim estivemos em Brasília várias vezes e fizemos algumas reuniões para discutir regulamento, para discutir a necessidade e cobrar, né? Essa fiscalização é importante, que o dano à saúde pode acontecer se não tiver a fiscalização, e aí a gente sempre dá ênfase a isso, porque o que não pode é deixar de cobrar, deixar de lembrar que precisa se criar. Apesar de já ter na lei, a gente não pode deixar de cobrar. Isso, verdade. Noêmia, tem uma pergunta aqui da Maria Mônica, que ela é física, né? Ela pergunta aqui qual é a formação mínima para esteticista da curso. Não existe uma regulamentação para isto, tá? É competência da docência a estética e cosmética graduada, tá? É competência, não é ato privativo, porque a gente tem que também salvaguardar o conhecimento técnico, né, de quem tem curso técnico. Mas a lei, ela não veio delimitar a ação, a atividade do profissional. Se ele tem curso técnico e tem formações de docência, né? E ele está dentro de uma escola, como não é ato privativo, né? E se ele tiver títulos que traz a ele essa competência, vai depender da escola que oferece o espaço para ele. Tá? Não é atividade privativa do graduado, não. É competência a sala de aula. Agora, sala de aula, né, a gente já sabe que para dar aula numa graduação, você tem que ter no mínimo uma graduação, e não o curso técnico, que já é pré-requisito de legislação de docência, né, tem que observar as legislações das docências. Com certeza. Uma coisa, inclusive, aproveitando que ela tocou nesse assunto, tem muita gente, por exemplo, que quer saber qual a formação mínima também, tanto para técnico quanto para tecnólogo. Inclusive, isso entra já em um assunto... Carga horária de aula, você diz? Carga horária de curso? Isso. Isso daí, gente, é um documento público. E eu gosto muito de falar de documento público, porque muita informação nós temos ela nas plataformas públicas do governo. Eu acho que nós temos também que buscar, a Anesco vai dar essa informação aqui, mas é muito legal quando você procura e encontra, a gente dá os caminhos, tá? Existe o Catálogo Nacional de cursos técnicos e de cursos tecnólogos e de bacharel. E é no MEC, esse catálogo ele é público, você baixa ele lá no portal do MEC. E ali fala a carga horária mínima. Esses catálogos, o último que alterou foi no ano de 2016. De tempo em tempo, eles fazem uma reformulação nesses catálogos. O de 2016 veio com proposta de carga horária mínima de 1.200 horas, né? Para curso técnico, e carga horária mínima de 2.000 horas para curso tecnólogo. Lembrando que é mínima e não a máxima. Então, se a instituição de ensino quer colocar 2.400, 2.600, 3.000 horas, como tem alguns cursos que tem, depende da instituição de ensino. O que ele não pode colocar é abaixo da carga horária mínima. É isso.
Inclusive, teve uma pergunta, né, de uma moça, ela perguntou a respeito do curso de embelezamento em estética. Porque, assim, muita gente pensa, às vezes, que o curso de estética, ele tem um nome só, né? Então, a gente tem estética e imagem pessoal, estética e cosmética, enfim. Quem tiver uma curiosidade depois de dar uma olhada na lei, vai ver que tem ali, né, se eu não me engano, É pelo menos uns equivalência, 10 né? nomes, né, diferentes em equivalência de curso. Na Mas, verdade, na lei não constam os nomes, né, Ju? Esse também é um documento público, onde você encontra essa equivalência lá no portal do MEC, tá? Eu não sei, não lembro, não me recordo agora a data, mas se não estou enganada, 2017, a nomenclatura fica definitiva estética e cosmética para os cursos de estética. Mas a gente tem que lembrar das que tinham para trás: estética, cosmetologia, estética, imagem pessoal. Agora, embelezamento e imagem pessoal não está nos rolos de equivalência, tá? E aí é uma particularidade. Se tem alguma instituição de ensino que trocou nome para não equiparar laboratórios, enfim, estruturas técnicas exigidas pelo MEC, vai trazer dano para esses profissionais, como já tem algumas acontecendo isso, porque esse profissional não vai conseguir ser o esteticista, porque não está lá no catálogo do MEC como equivalência. Embelezamento e imagem pessoal é outra profissão. Aliás, é uma ocupação, não é ainda uma profissão. Embelezadores, né? uhum. E assim, eu já vi, por exemplo, eu digo porque aconteceu aqui na minha cidade, né? Eu ensino numa universidade e tinha uma outra universidade que oferecia esse curso de embelezamento, né? E eu não lembro o que foi que aconteceu na época, mas eu sei que a Unesco divulgou essa informação, né? Que embelezamento não era estética. E Sim, eu me lembro, Noêmia, que veio uma turma inteira fechada, um bloco mesmo fechado, né, de uma outra faculdade, se transferiu para a faculdade que eu trabalhava. Foi sim, assim um alvoroço, uma loucura, né? Porque elas se sentiram lesadas, né? Porque elas achavam que estavam fazendo estética. E foi sim. assim, gente, uma loucura, uma loucura. Onde a gente vai colocar essas alunas? Mas enfim, né? Aí, ó, a Vergueira Ah, disse que na cidade dela também aconteceu, ó. a Josi está ali falando ainda de cursos livres, que tem muita gente que faz esses cursos livres e vão para a rua fazer nas pessoas, tipo sobrancelha, fazem na rua e cadê a fiscalização para tirar essas pessoas da rua. Ô, Josi, aí é uma questão de saúde pública, é uma questão de fiscalização sanitária e no nosso dever de cidadania, se isso está acontecendo, denuncia a vigilância sanitária, porque a atividade de interesse à saúde, não especificamente a estética, porque a sobrancelha, né, é a área do embelezador. Então, é denunciar a vigilância sanitária se está faltando ali higiene, biossegurança, atender pessoas na rua fora dos parâmetros, né, mínimos de biossegurança e de boas práticas. Então, a gente também tem esse conhecimento, tem que denunciar. A vigilância sanitária trabalha sobre denúncias, né? A gente tem que informar o que está acontecendo para eles irem até e dar o auto de infração. É nosso papel. É porque é um órgão que ele abraça tanta coisa, né? Que é difícil ele fiscalizar um por um. Né? Eles são poucos fiscais, né? Exato. Por exemplo, eu vejo que eles atuam na área de beleza, né? De estética, saúde, supermercado, farmácia. Gente, é tanta coisa que eles abraçam que a pessoa realmente tem que ir lá denunciar e fazer uma coisa direcionada, né? Porque às vezes só querer que eles adivinhem não dá, né? Não tem condição. Perguntaram aqui, Noêmia, sobre essa questão do bacharel em estética EAD, né? Sim. Qual é a posição da Unesco, no caso, em relação a isso, É. aos cursos EAD? Independente da posição da Unesco, a gente tem que olhar a questão globalização, mercado, tecnologia da informação, tá? Nós vivemos uma era de tecnologia e não só os cursos serão EAD. Muitas profissões deixarão de existir por tecnologias, tá? Chama atenção para isso. O governo já vem sinalizando, inclusive, a semana passada,
tá? Tramitou uma normatização no Congresso Nacional sobre, no MEC, inclusive, já que todos os cursos superiores terão aceitação de 40% de aulas online, com exceção do curso de medicina. Então, assim, é uma tendência mundial, né? Não vai ser uma entidade que vai conseguir parar com isso, nenhum conselho conseguiu, porque a demanda, né, das pessoas que estão longe, porque a gente tem que também olhar o outro lado. Quem está no grande centro tem essa logística muito fácil de chegar até a universidade. Nós temos pessoas em municípios do Brasil que não têm estrutura física de curso superior e que jamais terão oportunidade de fazer um curso superior se não for por EAD. Tá? Então, a gente tem que atentar para ter esse olhar, estou falando de uma questão bem global mesmo, e não vai ser, o que a gente pensa é o seguinte, o que a Nesco pensa? Os cursos EAD, independente se é tecnólogo ou se é bacharel, desde que ele siga as normas de qualidade de ensino, de estrutura técnica e estrutura laboratorial, ele vai atender bem. O que é inadmissível é burlar essas normas, forjar laboratórios e não ter a qualidade de ensino. Que a gente já vê isso Brasil afora ao longo de quase uma década. Então, eu acho que se o aluno que vai fazer um curso EAD, é bem interessante que ele vá para o portal do MEC, busque ali essas diretrizes mínimas que tem lá de estruturação e cobre do polo. Não deixe sucatear o curso se o curso é EAD também não. Assim como a gente sabe que os cursos presenciais a gente também tem que cobrar. A qualidade do ensino a gente tem que cobrar. Então, a gente não é desfavorável porque a gente não pode ir contra um sistema. E hoje o sistema aponta que, inclusive, a partir deste ano, vai aumentar o número de doutorados e mestrado em todo o país EAD, para oportunizar as pessoas a fazer também mestrado e doutorado EAD. Então, é uma tendência, é um caminho sem volta, a gente tem que sim cobrar por qualidade deste ensino, tá? Porque hoje tudo chega muito rápido, através de tecnologia, e não ia ficar o ensino parado. A gente já percebe isso nas nossas profissões, né? Esse final de semana eu estava lendo, escutando uns depoimentos de um filósofo e um historiador que muitas profissões nas próximas décadas vão deixar de existir por tecnologia, por avanço. Então, a gente tem que ter essa cabeça bem aberta porque está acontecendo, seja em cursos EAD, seja em trabalhos virtuais. Muitos trabalhos hoje são virtuais. A gente brinca que o esteticista é um dos profissionais que vai permanecer, porque a gente trabalha com as emoções, levando o bem-estar, com o toque, com o cuidado, com o zelo. Então, a nossa profissão está aí firme e forte, torcendo para ela permanecer para o resto da vida. Olha, tem um comentário aqui que eu quero comentar, tá, gente? É a Amanda Martins. Na grade tem matérias online, EAD, mas me refiro ao curso totalmente EAD, acredito que não aprende nada. Olha, eu discordo um pouco, tá? Eu trabalho numa universidade, né, que é semipresencial, e o que eu percebo às vezes, né, é que as pessoas elas jogam muito a responsabilidade do aprendizado no outro, né? A gente não tem uma cultura aqui no nosso país de incentivo ao estudo e aquele incentivo que você se autorresponsabilize pelo seu estudo. Geralmente as pessoas tendem a culpar a instituição, a culpar o professor, porque eu não aprendi nada da disciplina, né? Tem pessoas... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Universidade federal, né? Geralmente eu vejo que as pessoas elas têm mais essa... As públicas, principalmente as federais, né? As pessoas aprendem isso, às vezes, na marra. Né? O professor chega lá, dá a bibliografia, dá a aula dele, e você que se vire realmente para procurar o assunto, né? E correr atrás. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, como é que aprende EAD? Né? Da mesma forma que a gente aprende hoje em dia. Por exemplo, eu vejo que são poucos os profissionais, às vezes, que param, sentam na frente de um computador, estudam, procuram um artigo científico, abre um livro, né, para ler, seja lá que livro for. E aí, a forma que a gente mais aprende é
é essa. É sentar e estudando, geralmente sozinho. Então, eu acho que às vezes a gente fica, né? Ah, porque a instituição é AD, ah, porque é presencial. Não, a responsabilidade pelo aprendizado, seja AD ou presencial, é sempre nossa, né? Abre a porta do... Tá, vá lá. Ô, Ju, tem uma pessoa perguntando se a Anesco tem representante no estado de São Paulo. Tem sim, basta ir no site da Anesco, lá tem as fotos, os nomes de todos os representantes, tá? O site da Anesco é www.anesco.org.br. Lá vocês conseguem todas as informações, inclusive nome dos líderes de cada estado. Isso. Inclusive, se eu não me engano, acho que São Paulo tem duas, né? São Paulo são 2 representantes, a Elisete e o Orlando, que é nosso vice-presidente. Pois é. Mas assim, gente, acostumem-se, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou super a favor do EAD. Eu venho de uma formação com 100% do EAD, tá? Minha faculdade foi semipresencial, eu tinha aula uma vez por semana, tinha prática, mas eu tenho 3 pós-graduações, todas EAD. E eu não estou devendo nada para ninguém, mas eu gosto de sentar aqui e estudar. Eu fui tutora de EAD e formei 3 turmas de EAD com muito louvor, onde vesti a camisa da instituição, montamos laboratório, dei aulas práticas e é claro que o aluno, independente de onde ele está estudando, é ele que faz o curso. Se é EAD, se é presencial, é uma troca de conhecimentos e o diferencial é o aluno também. Tem a Keila Nádia, está querendo saber como é que faz para se associar à Anesco. Keila, nós temos no site, toda a filiação é feita pelo site www.anesco.org.br. Nós estamos com uma campanha Natal Mais Anesco. No final do formulário, informe o nome desta campanha, o estado e o líder deste estado, para a gente identificar os sócios por estado. E tem uma promoção, né, Noêmia, para a associação? Na verdade, não é uma promoção, é uma campanha, aí é tirada as dúvidas com os representantes. Show de bola. Então, gente, procurem os representantes dos estados de vocês, tá? Vão lá no site da Anesco, lá vocês vão achar. Isso, no site tem no blog, Ju, a campanha, aí ali tem o telefone de cada representante que eles se comunicam, eles dão um clique, vai no link e vai falar direto no WhatsApp desse líder. Aí eles vão entrar em detalhes de como que é essa campanha. O interessante é esse link, o profissional do estado com o líder. Não é bem uma promoção, é uma campanha de Natal. Mas que todos saem ganhando, quem está entrando e o líder também. Com certeza. Noêmia, teve uma outra pergunta aqui mais cedo, né? Que, nas perguntinhas que o pessoal colocou, perguntaram sobre essa polêmica do MEI, né? Se nós vamos continuar podendo ser MEI, se não vai. Sim, nós fizemos até uma publicação, nós não quisemos dar notícia naquela semana que saiu entre o dia 3 e o dia 7, porque estava muito instável, as informações estavam desencontradas, né? Ao mesmo tempo que saiu no Diário Oficial, já saiu um vídeo falando de revogação e nós esperamos para ter notícias concretas. Até este momento, até hoje, está revogado a exclusão, ou seja, vai manter o esteticista no MEI, não só o esteticista, mas todas aquelas profissões que tinham saído. Só que o que é uma revogação? A revogação cancela aquela resolução do dia 3 de dezembro, mas também ela leva para análise do Conselho Nacional, do Simples Nacional, né? Para analisar todas aquelas profissões, não só aquelas, mas todas as outras que estão nas atividades do MEI. É isso que diz. Então, a Anesco está acompanhando. Hoje mesmo conversei com a assessoria parlamentar jurídica em Brasília para trazer informações do andamento disso. Porque, assim, revogado, revogou. Aquela exclusão, ela não existe mais, continua como estava. Mas vamos ver o que vai ser feito agora dentro dessa análise, tá? Vale lembrar que quando, eu acredito que todos que são MEI, quando fez o MEI, ou foi no Sebrae, ou foi pelo portal do microempreendedor. E ali sempre teve a informação de que o MEI não se aplica a profissões regulamentadas, desde 2009, quando chegou o MEI.
né, no Brasil. Então, já era-se de ficar monitorando. A Anesco já estava constantemente entrando em contato, procurando saber se isso ia acontecer em algum momento, porque os MEI declaram imposto de renda no final do ano, né? Então, a gente regulamentou em maio, essas declarações foram no final do ano. Eu sou MEI, eu tenho uma empresa microempreendedora individual, eu sempre estava ali acompanhando no Sebrae, fazendo uns cursos, procurando saber, mandando e-mail para o Sebrae, para a gente não se perder. E é claro que, se for mantido, ótimo, porque tem pessoas que pensam que vão poder ficar só como MEI a vida toda na profissão. Mas vale lembrar que tem um momento que a gente chega a uma cota de renda que vai ter que migrar, né? E aí é a hora de evoluir, de tributar de uma outra forma. Eu sei que a resistência maior é por tributação, a gente sabe disso, porque a gente é microempreendedor individual, mas a gente também tem que pensar no crescimento profissional. Muitas pessoas já não são MEI, são outros tipos de empresa, né? Mas nesse momento assustou porque, né, deu a impressão que excluir a gente ia ficar sem um CNPJ. Mas na resolução falava em migrar, não explicava como, porque seria tudo feito pela Receita Federal. Mas isso não vai acontecer mais, nós estamos mantidos no MEI até a segunda ordem, até decisões lá do Simples Nacional, tá? É importante que acompanhem, gente, tem o portal do microempreendedor individual. Se nós somos MEI, é muito importante usar essa ferramenta de comunicação diretamente com o governo ali através do portal. Ali chegam todas as notícias, tiram todas as dúvidas, existe até o Fale Conosco, né, para a gente estar ali buscando as informações diretamente. E quem não tem esse acesso direto ao portal, o Sebrae tem um setor de consultorias específicas para o MEI, para dar o suporte ao microempreendedor individual. Então, nós também temos que usar essas ferramentas para não ficar perdido, né? Enquanto isso, a Anesco está buscando as informações, mas nós temos os órgãos competentes para auxiliar o microempreendedor individual, que é o Sebrae, e o portal oficial do MEI. O oficial, tá? É o gov.br, não pode ser outro. Ah, legal. Assim, o que eu achei, né, é que, claro, empreender no nosso país hoje em dia não é a tarefa mais fácil, né? Mas eu acho que essa questão do MEI, por exemplo, muita gente, inclusive, eu vejo muita gente se limitando por causa do MEI. Fala assim, eu não posso ultrapassar, né, o teto de 80 e poucos mil, né, por ano, então eu não Sim. vou atender tanto. A pessoa se limita de atender, às vezes, com medo de ultrapassar o teto. Não é bem por aí, né? Ô, Ju, tem uma pessoa perguntando ali, então, deve ser quem perguntou que era físio. Então, eu posso dar curso em uma clínica? Clínica não é para cursos, né? Tem que ser uma escola, né? Tem que ser uma instituição escola. Para você dar cursos, você tem que estar regular, registrada para oferecer este serviço. Sim. Né? São profissões regulamentadas, aonde tem que lembrar que daqui a pouco chega o nosso conselho, o conselho é que vai aceitar ou não esses diplomas de especialização, de curso de capacitação. Então, assim, e o profissional tem que atentar também com quem vai fazer esses cursos, né? Hoje, o que a Anesco pede é que as pessoas se aproximem o máximo possível das instituições de ensino e de profissionais que estão registrados para ser instrutor de ensino de estética. Porque a gente vê muita gente criando métodos sem cientificidade e querer ensinar. E vale lembrar que quem trouxe os procedimentos de estética para o Brasil foram esteticistas. Tudo começou com esteticistas, de formação livre, depois a técnica, depois veio a graduação em 2001, né? Então, a gente ser bem seletivo de procurar o bom instrutor para ensinar verdadeiramente o que é do esteticista, tá? Então, a Mariana perguntou ali se ela pode dar curso. Você pode dar curso, Mariana, se você tem a qualificação para isso e tem uma instituição de ensino também para profissionais regulamentados, com CNPJ, tudo certinho, registrado no setor de educação, tá?
E isso é um problema seríssimo hoje em dia, né? Porque a gente vê. Aí veja como as pessoas. Workshop, gente, ela tá perguntando se workshop pode. Tipo, workshops, oficinas. É porque as pessoas não atentam que isso também não é curso livre, né? De certa forma. Ô, Não é como Ju, se fosse. meu áudio tá chegando bem aí, tem uma pessoa falando que tá travando. Ah, isso. Rola os comentários assim, Noêmia, porque isso aí foi. Mais cedo tava travando muito. Ah, então tá. Então tá Acho que bom. tá dando comentários para você. Vai rolando eles assim que você vai ver que tem um montão aí. Ah, eu tô rolando para baixo, para cima. Apareceram? Sim. Porque eu acho que travou para você aí nessa parte. Tá bem, o pessoal tá perguntando de workshops, né? Se pode. Uma coisa que eu pensei, eu acho assim, que às vezes a gente fica procurando, né? Desculpas para não fazer o que tem que ser feito, né? Por exemplo, a lei é muito clara, né? A respeito de, por exemplo, que as atividades de ensino a partir daquele momento, né? Quem pode exercer as atividades de ensino. E aí, às vezes, as pessoas ficam buscando subterfúgios, né? Aí tem gente, por exemplo, que fala assim, eu sou técnico, né? Aí, eu já vi técnico querendo fazer pós-graduação. Eu falei, olha, é o seguinte, o nome mesmo já diz. É um curso que acontece após você ter A graduado. graduação, isso. Mas nós temos os pós-técnicos, tá? Em algumas instituições que oferecem o técnico, para essas pessoas que têm o técnico, já existe o pós-técnico. É uma especialização para quem tem o curso técnico. Então, se alguém não tem condição de fazer a graduação por motivos relevantes, ela procura a escola, ela não vai fazer uma pós-graduação, porque pós-graduação é após uma graduação, como bem pontuou a Ju. Agora, o pós-técnicos, em algumas escolas técnicas já oferecem os pós-técnicos. Tem alguém falando, inclusive, já que a gente está falando de técnico, é a Gilmara Amaro. Estou fazendo técnico em estética e sinto preconceito por alguns que fiz em que eu estou perdendo tempo. Gilmara, não é perda de tempo, tá? O curso técnico no Brasil, independente da área do curso técnico, é apontado como os cursos que mais direcionam o profissional ao mercado de trabalho, tá? É claro que se a pessoa tem condição e por logística, oportunidade, tem o curso superior, vá para o curso superior. Mas o curso técnico é o caminho mais curto para você ter habilidades técnicas de ser inserido ao mercado de trabalho. E isso destaca-se em todos os cursos técnicos. Tá? E ainda falo mais. A nossa profissão chegou em 1950, na década de 50 com cursos livres e na década de 60 com os cursos técnicos. Ficou década de 60, 70, 80, 90, tá? Ano 2000 para 2001 chegar ao primeiro curso superior. Então foram 50 anos de curso técnico e cursos livres, fazendo valer o nome do esteticista. Eu acho que a gente tem que lembrar desse detalhe, não tem que ter preconceito com o técnico, e esse profissional, ele tem a condição de, na hora que ele quiser, fazer a graduação, tá? Não existe essa diferenciação e essa diminuição de profissional se ele tem um curso técnico, se ele tem um superior. O superior, é claro que dentro da nossa lei, ele tem competências a mais ali na área de supervisão, docência, consultorias, pesquisas mercadológicas, mas essa é uma condição de, na hora que o técnico quiser, ele faça a graduação e também adquira essas competências. Exato. Eu, por exemplo, meu primeiro curso foi técnico, né? Esses dias eu fiz uma mudança aqui em casa, aí naquela loucura eu achei o recibo do meu curso técnico, do que eu paguei, né? E aí eu falei, nossa, gente, né? Aí fiz o curso técnico, comecei como técnica e depois eu senti que eu precisava de algo a mais. E eu fui para graduação, né? Então eu acho assim que vai muito do profissional. E eu percebo que muita gente, às vezes, não, principalmente depois da regulamentação, muita gente não sabe, por exemplo, né, qual a diferença.
tem gente que pergunta assim, eu posso fazer procedimento tal? Posso não fazer procedimento tal? Né? As pessoas pensam que existem diferenças de procedimentos pela pessoa ser técnica ou a pessoa ser tecnóloga. Não. Não necessariamente, né? Alguma das técnicas, elas não são ensinadas na sala de aula do técnico e às vezes nem da graduação, mas com as especializações, com capacitações, dependendo das técnicas, a gente adquire com uma formação pós, né? Tanto o técnico quanto o graduado. Mas a base dessa profissão, ela é muito bem pontuada, tanto no técnico quanto na graduação. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre o workshop, como a gente estava falando de cursos livres, se ela quer saber se o workshop pode. Pois então, e o que é o workshop, né? É vender produtos cosméticos, não é? E aí chama atenção, porque os workshops, é importante que a gente fala para o esteticista, mas a gente fala também para a indústria. Tá? A indústria tem que saber que essa profissão está regulamentada, que existe uma formação mínima e que tem mais. Kits para estudantes. Estudantes não têm prática clínica profissional. A prática clínica é laboratorial dentro da escola. Né? Então, esses workshops eles têm que ser direcionados de uma forma de acordo com a nossa lei de regulamentação. É importante que as indústrias percebam isso, que os distribuidores, porque esses workshops eles têm que colocar como pré-requisito profissional regulamentado. Porque é uma forma dele também fazer valer a lei. Ele é ligado a essa profissão, ele é uma ferramenta, né, através dos produtos cosméticos, e nós temos que informar isso aos distribuidores. Por isso que a gente tem que ter nossa lei de regulamentação impressa. E apresentar também no seu distribuidor. Olha, existe essa lei, os workshops não podem, porque muitas das vezes as pessoas vão para os workshops, aprendem as técnicas e não têm a formação e vai para o mercado, de forma irregular. Então, nós também temos que alertar. A Anesco, dentro do possível, ela está se aproximando dessas indústrias, dentro dos eventos, explica sobre a regulamentação e muitos entendem que realmente tem que mudar a postura na hora do pré-requisito ali do público-alvo para os workshops. Né? E como a gente estava falando de formação livre, eu lembrei agora o que acontece muito. Estudantes que não tem formação prévia, mas está atendendo. É errado. A lei diz que tem que ter uma formação mínima. E aí a gente volta um pouquinho e observa ao nosso lado. Nós, quando a gente vai procurar um profissional, a gente procura o estudante ou o profissional já com diploma? Profissional. Não pode ser diferente com o esteticista. O esteticista, para ser esteticista, tem que ter a formação terminada, colado grau. Tá? Fora isso, ele pode ser um estagiário, mas o estagiário tem que ser direcionado pela instituição de ensino para o receptor desse estágio e ainda mandar relatório, ser tudo registrado dentro das normas de trabalho, de estágio, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, enfim, o órgão competente, Delegacia do Trabalho, né, para não ter erros. Mas não dá para fingir que é um estagiário, o estudante é estudante. Né? Se ele já tem cursos prévios, seja técnico ou livre, regulamentado, ele vai trabalhar, ele vai ter seu alvará tudo certinho. Mas se não, ele tem que terminar os estudos para ser o profissional, porque agora é lei. Antes não era, mas agora precisa. E nós temos que seguir o vigor da lei. E assim, isso é complicado porque, por exemplo, é o que eu digo porque eu vivo essa realidade, você já foi tutora, você já deve ter visto também. Às vezes o aluno, né, durante a graduação, ele faz esses workshops, né, principalmente porque eles querem carga horária, né? Precisa de carga horária, já vai conhecendo, tal, um pouquinho. E aí, às vezes ele sai, por exemplo, fez um workshop ou um curso mesmo de limpeza de pele, né? E hoje em dia, como você falou, muitas empresas vendem os kits estudantes. Eu conheço empresa, por exemplo, que se você comprar o kit de produto, você ganha um curso, né? Aí ela dá esse curso para o estudante. O estudante vai lá, acabou o curso, ele está cheio de produto na mão, ele fala assim, vou começar a atender, né? Aí eu vejo, mas é muito isso, né? Muitos estudantes atendendo como se já fossem profissionais. E isso, e às vezes, eu percebo que a pessoa não tem a competência técnica, porque muitas delas, às vezes, aparece muita intercorrência,
né? Porque ela não tem ainda todo o conhecimento necessário para lidar com aquilo. Porque são continuados, né? As disciplinas, uma complementa a outra, né? Não adianta eu fazer um workshop de limpeza de pele se eu não estudei as patologias da pele, a fisiologia humana, né? Enfim, N disciplinas que ele não vai conseguir fazer um plano de tratamento e ter resultado, né? Tem uma pessoa perguntando a Damares, estética e cosmetologia, qual pós-graduação posso fazer? Noemi, rapidinho. Pós-graduação... Aí você pode responder, só para te avisar. Oi? A gente tem 5 minutinhos. Tá. Pós-graduação, Damares, aquela que te aceitar, qualquer área da saúde você pode fazer, tá? Desde que ela aceita que você tenha ali o tecnólogo ou bacharel em estética. É só você procurar o curso que queira fazer. Isso. Bom, nós temos 5 minutos. Tem alguma pergunta relevante? Porque tem algumas aqui que o pessoal está fazendo, mas que já foram respondidas, inclusive. Está perguntando aqui questão de parcerias, tá? Por exemplo, parcerias. A documentação é da clínica, do profissional. Pera aí, aonde que está parcerias? Ah, tá. Em questão das parcerias, como funciona? A documentação é a da clínica ou de cada profissional? Depende. Se for salão e estética, nós temos uma lei específica, que é a lei do salão parceiro. Então, tem que procurar um contador, ou até mesmo o Sebrae, porque tem que ter um contrato de trabalho, tá? Se for parceria, tem que ter contrato de trabalho. Então, vocês têm que procurar um contador. Quem pretende fazer parcerias, mesmo sendo MEI, tem que pegar a orientação contábil, e aí tem o balcão Sebrae, que dá o suporte para o empreendedor, né? Ou mesmo um contador particular, tá? Mas não dá para fazer parcerias oralmente, tem que ter contrato, tem que ter uma minuta. Bom, a Anesco agradece pela oportunidade, tá, Ju? Acredito que a gente sanou bastante dúvidas. Depois, se alguém quiser deixar as perguntas, pode ir no direct da Anesco ou no meu pessoal. Eu tinha acabado de chegar em casa, eu ainda vou jantar, e aí depois eu volto aqui para dar uma olhada, tá? Pronto, gente. Se vocês quiserem, depois mandem mensagem. Eu posso trazer a Noemi aqui um outro dia, né, para falar. O pessoal começou a perguntar aqui o que pode, o que não pode ser feito, se pode fazer depilação a laser, enfim, né? Tem muitos procedimentos ele tem a ver com registro do equipamento, treinamento técnico do profissional, capacitação. Então, a gente pode fazer tudo aquilo que resguardar o direito nosso de trabalho, mas, sobretudo, minimizando o risco de dano à saúde. Então, nós temos que saber quais os registros desses equipamentos e se nós temos a formação específica para executá-los. Tudo, até o cosmético a gente tem que saber como é que ele é para ser usado. Se eu vou usar uma técnica que vai ter um equipamento para transferir aquela substância, tem que saber se aquela substância ela foi registrada para usar com aquela técnica ou não. Sim, porque o pessoal procura muito saber de intradermoterapia, depilação a laser, etc, etc. E cada um, e esses aparelhos têm os níveis, né? A gente Olha, eu quero responder a Madcleide, ela colocou, sou estetocosmetóloga. Madcleide, não existe essa nomenclatura, tá? Essa nomenclatura foi sugerida num parecer lá no Senado e foi retirado. O nome da profissão é esteticista. Você pode fazer pós aonde for aceito. Dermatofuncional é uma pós específica da fisioterapia e não do esteticista. Exatamente. É porque agora está aparecendo várias, né? Assim. E o pessoal faz. Olha, a Elaine Ribeiro falou que tem que ter outra live. Elaine, vamos fazer outra live, sim. Já fica em convite para a Ju. Talvez ainda este ano, se a Ju puder. Eu estou com a minha agenda bem apertada, a agenda da Anesco também, que a gente tem assembleia essa semana, então tem muita coisa acontecendo, tá? E dentro do possível, vocês chamam a Ju e a gente combina uma próxima live. A partir da segunda semana de janeiro, a gente marca isso, gente, que eu vou casar na primeira semana de janeiro, então... Parabéns! Noêmia, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Ju! E gostei demais de ter você aqui. Vou trazer a Noêmia de novo, gente, tá? Vamos sim. Especificamente disso aí e de estética científica avançada.
Agradeço pela participação de todos que aqui estiveram e se precisar de fazer alguma pergunta, vai lá no meu Instagram Noêmia Carvalho ou então no da Anesco para a gente conversar, tá bom? Uma